Sol sendo sol, coisas que eu ainda não te contei, está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Soraya Ferreira e criei esse quadro, Sol sendo sol, coisas que eu ainda não te contei, para eu poder partilhar os meus testemunhos, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, como é que eu tenho passado por essa jornada, como é que eu tenho obedecido, às vezes que eu desobedeci, às vezes que eu quebrei a cara. Então, como é que tem sido essa minha jornada até aqui? Até o ponto de eu me tornar uma escritora. Isso mesmo, eu escrevi meu primeiro livro, Eu, Você e Elas, As Improváveis. Tá aqui o link na descrição, você pode adquirir esse livro e conhecer a minha história como um todo. Mas aqui nesse quadro específico você vai conhecer detalhes de testemunhos que eu tenho com Deus, daquilo que o Senhor construiu comigo. E hoje eu vou estar falando para você sobre como o Senhor me libertou da bebida alcoólica. Isso mesmo, eu bebia até cair. Já pensou? Você consegue imaginar isso? Pois é, eu bebi até cair. Jesus me levantou. E eu quero partilhar essa história com você, porque quem sabe você está precisando se libertar de algo, se libertar de alguém, de algum lugar, ou quem sabe até da própria bebida alcoólica ou de algum outro vício, né? E você precisa ouvir esse testemunho para ser edificado, edificada. Essa é a minha missão na terra, é evangelizar, é levar a palavra do Senhor. E eu entendo que minha missão é contar os meus testemunhos, aquilo que Deus tem feito na minha vida, para que as pessoas sejam edificadas, salvas, curadas e libertas. Mas você pode me ajudar a cumprir essa missão. Você pode, sabe como? Curtindo esse vídeo, deixando um amém, comentando alguma coisa que você achou interessante, partilhando comigo também. Eu amo ouvir um pouquinho, ler um pouquinho das histórias de vocês. Então, vocês podem colocar aqui um pouquinho dos seus testemunhos. Você pode encaminhar no final, deixa para encaminhar no final, quando você for edificado, edificada, você pode salvar vidas mandando esse vídeo para outras pessoas. E aí o YouTube vai entender que é relevante e vai entregar para mais gente. Combinado? Então já curte aqui, já deixa o teu like e vamos embora. E senta que lá vem a história. Seguinte, pode não parecer, mas essa que vos fala já bebeu várias vezes até cair e até quase a entrar em coma alcoólico. Isso mesmo. Eu venho de uma família paterna, a minha família paterna ela tem problemas com álcool. Então eu já perdi alguns tios paternos pelo álcool, que minha avó teve que enterrar 3 filhos, 4 filhos na verdade, e 3 deles por conta do álcool. Então minha avó sofreu muito e nós temos esse problema na família, mas que eu vim como um instrumento de Deus para quebrar isso na minha família. E eu quebrei, por exemplo, para minhas próximas gerações, os meus filhos não serão atingidos, porque eu tive a capacidade, a graça de obedecer ao Senhor. Mas você está pensando que essa obediência foi fácil? Você está achando que Deus falou comigo assim, Soraya, filha, para de beber, e hoje mesmo eu parei? Foi bem diferente disso. Eu passei 8 meses para obedecer ao Senhor. Eu fiquei ouvindo o Senhor durante 8 meses. Ele me pedia com a voz calma, com a voz serena. E se você assistiu um dos meus vídeos anteriores, onde eu falo como foi que eu ouvi a voz de Deus, se você não assistiu, volta e escuta. Porque aí você pode entender melhor como é que Deus pode falar com você. Ele fala com cada um de nós de formas diferentes, mas você pode, através do meu testemunho, começar a perceber como é que Deus fala conosco e qual é a paz que a gente sente. Então volta nos vídeos aí e vai escutar esse vídeo que é poderoso. Mas a essa altura eu já estava morando aqui, né? Quem não ouviu os vídeos ou não leu o meu livro ainda não vai entender, mas você que está chegando aqui agora, eu vim do interior, Deus me trouxe, como mandou Abraão sair da sua parentela, ele mandou Soraya também sair da sua parentela e trouxe aqui para a região metropolitana de Recife, porque ele disse que era aqui que ele ia começar a transformar a minha vida. E assim ele tem feito, ele é fiel, ele cumpre. Se você não acredita nisso, comece a acreditar. Se ele tem promessa na tua vida, ele é fiel para cumprir, mas você precisa fazer o caminho, a jornada, dar o seu primeiro passo. Então, eu venho de lá, né, mas não consegui me libertar dessa prisão mesmo, dessa escravidão que eu tinha lá, que era amizades, farra, relacionamentos, enfim. E aí eu também conto no vídeo anterior sobre o passado
que eu falei um pouquinho sobre a mulher de Ló, eu conto como foi que eu fiquei olhando para trás e eu não conseguia avançar. Quem olha para trás não consegue dar um passo para frente. Então, como a mulher de Ló, eu fiquei paralisada por muito tempo, rodando ali no deserto. E aí, eu ainda estava vivendo isso, né? Mesmo eu cheguei aqui em 2009, isso já era 2012, 2011 na verdade, eu creio, e o Senhor começou a ministrar o meu coração que eu precisava parar de beber. Toda vez que eu ia para a missa no sábado à noite, eu ia com a minha sobrinha e ela já estava morando aqui comigo, junto com a minha mãe. E toda vez que eu subia a escadaria da igreja, ela olhava para mim e dizia: Tia, já vai começar? Porque ela sabia que eu ia começar a chorar e só parava de chorar no final da missa. Porque Deus usou muito aquele sacerdote, todas as homilias Deus usava para falar diretamente ao meu coração. Eu sentia como uma flecha entrando, a palavra do Senhor sendo ministrada, e eu sentia como uma flecha entrando e o Senhor me dizendo muito calmamente: Filha, para de beber. Se você não parar de beber, você vai morrer. Olha, Deus me dizia isso quase todos os dias, em específico, de forma mais incisiva nas missas. Durante a missa, Deus ficava dizendo no meu ouvido: Filha, se você não parar de beber, você vai morrer. E eu ficava negociando com Deus, você acredita? Eu ficava tentando negociar. Imagina só, ó, Soraya é uma filha difícil, hein? Uma ovelhinha complicada. Então, para eu chegar até aqui, o Senhor teve que quebrar minhas patinhas algumas vezes, teve que, assim como o bom pastor, colocar a ovelhinha, o cordeiro ali no ombro e carregar, porque não é fácil. Então, se você se identifica, vai aprendendo aí, vai economizando tempo e energia para obedecer mais rápido ao Senhor do que eu obedeci. Antes eu tivesse obedecido mais rápido, tudo já teria acontecido mais rápido, mas a gente fica demorando, né? A gente fica achando que somos espertos demais. Mas enfim, eu fiquei negociando com Deus. Eu dizia assim: Olha, Deus, então já que eu não posso beber muito, eu vou para tal festa hoje e aí eu só vou beber numa long neck, tá? Porque aí eu não vou beber na garrafa grande e tal. Gente, eu fazia essas contas achando que dava para enganar a Deus. E aí, quando eu ia para a bendita da festa, chegava lá, não era em long neck, era em garrafa grande, ou enfim, era chopp. E aí desmantelava tudo e eu já não tinha mais o controle das porções que eu tinha dito ao Senhor que eu iria tomar. E aí eu ficava bêbada muito fácil. Por quê? Porque minha pressão arterial, ela é mais para baixo, né? No geral, eu tenho 9/7 é a minha pressão. E aí, quando eu bebia, essa pressão baixava mais ainda. E aí, para você ter uma ideia, depois de quase 8 meses, o Senhor me pedindo, falando, e eu tentando negociar com Ele. E, claro, como é que hoje eu iria estar testemunhando o amor de Deus? Como é que eu iria estar aqui falando, testemunhando, pregando a palavra do Senhor, escrevendo um livro sobre as mulheres da Bíblia, sobre a minha vida, se eu não tivesse passado por essas experiências? Então, toda experiência é válida, o Senhor sabe o que faz. Eu não teria autoridade naquilo que faço. Imagina se você me visse bêbada por aí. Então, o Senhor sabe muito bem o que nos pede. E sabe o que eu ficava dizendo? Mas Deus, olha, eu nem sou alcoólatra, eu nem bebo todo dia, eu só bebo final de semana. Pra quê? Que exagero é esse? Então, imagina, que difícil, né? Eu ficava desafiando a Deus e ficava tentando ensinar a Ele a como me conduzir. Veja que ousadia. Então eu dizia: eu nem sou alcoólatra, pra que isso? Eu achava exagero, né? Igual um filho adolescente, o pai tá ali ensinando, educando, dizendo que aquele lugar não é pra ele, que aquela amizade não é pra ele, e ele se achando espertão. Mentira, é uma criança ainda, achando que sabe o que é melhor pra ele. Mas o pai e a mãe tá ali orientando, e pra quem tem filho adolescente sabe o que eu tô falando. E aí eu ficava nessa, ficava discutindo com Deus e dizendo para ele que eu não era alcoólatra e tal, e para que aquele exagero? Eu achava, nossa, um exagero da parte de Deus. E Deus sabendo que eu podia chegar à morte, porque Ele nos conhece desde o fio dos nossos cabelos até a ponta dos nossos pés. O Senhor nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura, a nossa fisiologia, Ele conhece tudo, aquilo que temos de fragilidade no nosso corpo. E Ele sabia que eu tinha essa fragilidade e que ao beber, pouco que seja, eu ficava logo bêbada. E aí eu era muito afoita. Eu ficava indo, eu amo o mar, né? Quem me conhece, eu amo o mar, amo ficar lá tomando banho de mar. E aí eu era muito afoita e eu ficava indo pro mar.
E muitas vezes eu passei de morrer afogada. Não foi uma, nem duas, nem três, foram muitas. Que pessoas tiveram que me salvar. Minhas amigas diziam, nossa, tu parece uma manga podre caída, porque toda vez que tu bebe é essa agonia. Então, tipo, já foi ficando até chato. As amizades, que muitas delas nem eram amizade, depois que eu vim descobrir, né? Nem suportava mais estar andando comigo, porque eu bebia e rapidamente, não é que eu bebia muito, mas o meu corpo não aguentava aquela bebida, que no caso era cerveja. Eu amava tomar cerveja, né? Aqui eu tô no Nordeste, sol, então eu amava o sol, o mar e a cerveja. E aí foi ficando muito perigoso. Até que aconteceu algo que realmente eu vi. Eu vou morrer. Se eu não parar, eu vou morrer. E aí o que foi que aconteceu? Fomos à praia, eu e um amigo. Chegando lá, a gente começou a tomar uma cervejinha. Eu acho que eu não, se eu mal me lembro assim, eu cheguei a tomar no máximo 2 copos de cerveja. E aí ali eu já apaguei. O meu amigo se encontrou ali com mais amigos e eles ficaram conversando. Eu não conseguia ouvir, eu só conseguia ouvir, eu não conseguia falar e nem abrir os olhos. E assim eu passei horas. O meu amigo não se tocou, ele achou que eu estava dormindo, os amigos dele também. E aí eu fiquei, gente. Sabe o que é você ter o desejo de provar aquele peixe que eles pediram, saber que aquele peixe podia salvar a minha vida, mas eu não tinha forças para abrir o olho nem a boca. E aí ninguém me deu o peixe. Eu sabia que minha pressão estava muito baixa e que se eu não me alimentasse, eu iria. Enfim, o que é que poderia ter acontecido comigo, né? E aí eu fui ficando desesperada, desesperada, porque eu escutava tudo, as horas se passavam, chegou a parte da tarde e eles não tomavam nenhuma atitude, eles estavam lá muito intertidos e eu ali paralisada, sem conseguir me mover e querendo pelo menos um copo de água e um pedaço do peixe, que era para me restaurar ali, né? Até que o bar fechou, né? Ali o barzinho da beira da praia fechou. E os amigos do meu amigo perguntou, nossa, essa tua amiga não acorda de jeito nenhum? E ele, sol, 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 começou a me chamar. E aí foi que viram, perceberam que eu não respondia e eu escutava tudo. Ao invés desse amigo, nós estávamos na praia de Boa Viagem. Então é uma praia que tem socorristas, né? Então meu amigo, ele poderia ter chamado os socorristas, mas ele na angústia, enfim, sem experiência de nada, muito novo, ele resolveu me levar para casa dele. E aí foi uma viagem de muito transtorno, porque foi de ônibus, a casa dele era num local assim de morros, né? Então o ônibus ficava. Sabe aquele saculejo que dá aqui a gente chama quebra-mola, né? Nas lombadas. Então, tipo, do jeito que eu tava no ombro dele, eu ia e voltava. E a minha cabeça quase batendo no teto. E eu não conseguia acordar, tá? Eu não conseguia dar uma palavra, eu não conseguia abrir os olhos. E assim fomos até a casa dele. Aí chegando na casa dele, é um local de morro, né? Então tinha também escadarias, então foi muito difícil dele me carregar até a casa dele. Até que a mãe dele viu de longe. E a mãe dele tendo muita experiência, porque ela é uma pessoa que até transplante de rins fez, enfim. Então ela tinha muita experiência de hospital, de doença, porque ela vivia num quadro assim, sempre de estar doente de alguma maneira. E aí ela tinha feridor de pressão, esse tipo de coisa. E aí ela, já experiente que era, perguntou, fulano, fulano, que eu não vou nem estar aqui citando nomes, mas ficou chamando pelo filho, perguntando o que é que eu tinha. E o filho dizia, eu não sei, mãe, eu não sei, ela tá assim, ela tá desmaiada. E aí ela me sentou e foi segurar no meu pulso. Nessa hora eu me lembrei o que Deus dizia, porque ela disse assim, meu Deus do céu, cadê o pulso dessa menina? Ela não estava nem sentindo o meu pulso. E quando ela feriu minha pressão, estava 7/5. Ou seja, eu viria a óbito fácil, fácil, se eu não fosse socorrida urgentemente. E aí correram, ela pegou, mandou trazer leite com sal, foi colocando na minha boca. E ali eu entendi que, de fato, se eu não parasse de beber, eu iria morrer. Claro, quem sabe beber, quem tem organismo para isso, que toma uma cervejinha ou um vinho, não tem nada demais, ao meu ver, não tem nada demais. Mas para a minha realidade, para aquilo que o Senhor queria cumprir na minha vida, para as promessas que Ele tinha para mim, não cabia a bebida alcoólica de jeito nenhum, nem por 1 milímetro. E ali eu entendi que se eu não parasse de beber, eu de fato iria morrer. Mas você acha que eu já obedeci assim de pronto? Não, não, não. Veja quanta petulância da minha parte. Eu ainda não obedeci, continuei bebendo. E aí
as coisas foram acontecendo, mais perigos, mais perigo na questão das praias, de eu morrer afogada, até que um santo dia eu estava na praia, aqui próximo de casa, fui sozinha e sempre pensando, aquilo sempre martelando no meu coração. E aí o Senhor, ele falou comigo assim, em alta voz. Eu pedi uma cerveja no barzinho aqui da praia, não tinha, pedi refrigerante, não tinha. E aí eu disse, nossa, não tem nada. E Deus começou a dizer ao meu coração, vá para casa e escute Padre Fábio de Mello. E assim, ele ficou me aperreando, sabe? Deus é insistente, graças a Deus. Graças a ele, né? Ele é um pai amoroso e insistente. Então foi muito engraçado, hoje eu acho engraçado, porque eu fiquei ali naquela praia aperreada, sozinha, e eu dizia, nossa, o senhor não deixa nem eu me divertir um pouquinho, deixa eu em paz, né? E ele dizia, filha, vai para casa e escuta Padre Fábio de Mello. E aí eu não entendia, eu dizia, tá, eu vou escutar Padre Fábio de Mello, o quê? O que é que eu vou escutar? E Deus não me deixou sossegada enquanto eu não levantei e fui embora. E aí eu fui embora, só que foi muita agonia, a praia era próxima, mas mesmo assim não passou ônibus, as Kombi que passava quebrou, foi todo um processo. Você que está vivendo processos de obediência a Deus, já se prepara, porque vai vir muita coisa, o inimigo se levanta, né? Ele não quer que você obedeça ao Senhor, e aí ele se levanta para atrapalhar os planos de Deus. Deus tem planos para nós, mas o inimigo tem um plano, que é acabar com o plano de Deus para nós. Então, mantenha-se firme, sabendo que você pode passar por muitas tentações e por muitas adversidades. Então, para eu chegar em casa naquele dia, eu só vim chegar à noite. Eu só vim conseguir chegar em casa à noite, para você ter uma ideia. Eu estava estrupiada, assim, eu estava acabada, toda suja, molhada de sal, muito cansada, porque foi muito desgastante até chegar em casa. E não foi um caminho fácil, né? Porque era fácil, mas naquele dia tudo aconteceu para que eu não chegasse em casa e eu não escutasse Padre Fábio de Mello. Mas eu fui persistente e assim que cheguei, minha mãe olhou para mim e disse, eita, vem jantar, o jantar já tá pronto. Eu olhei para ela e disse, manhinha, eu preciso ir pro quarto sozinha, não me atrapalhe, por favor. E ali, suja do jeito que eu estava, eu liguei o notebook, botei no YouTube Padre Fábio de Mello, apareceu um vídeo dele muito antigo, do primeiro vídeo, a primeira pregação dele na Canção Nova. E aí ele estava até com uma camisa bem de modelo antigo. O vídeo era de 2001 e nós estávamos em 2011, ou era 2012. Ou seja, 10, 11 anos depois, veja como a palavra do Senhor ela é viva, é eficaz, ela permanece para sempre, ela é atemporal, né? Tudo passa, menos a palavra do Senhor. Então, anos depois, por isso que é tão importante você curtir, compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo aqui que eu estou gravando, que você está ouvindo agora, pessoas podem ouvir daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos e serem libertadas. Então veja o poder da internet, como Deus se utiliza da internet para salvar almas. Em cada geração ele tem uma forma de salvar almas e na nossa a internet pode ser sim um instrumento de salvação na vida de muita gente. Então eu escutei aquela pregação toda e pasmem, aquela pregação foi toda para mim. O Padre Fábio de Mello colocava o dedo assim na câmera e falou sobre bebida alcoólica, falou sobre a libertação que o Senhor queria fazer e eu tomei posse daquilo. E a partir daquele dia eu disse, tudo bem, Senhor, eu me rendo aos teus pés. E ali eu falei para o Senhor, eu me rendo a partir de hoje, em nome de Jesus, nunca mais eu coloco um pingo de bebida alcoólica na minha boca. E aí eu sabia que quando eu prometo uma coisa, eu gosto de cumprir. Então eu sabia que eu tinha que ter uma testemunha, para que quando, se viesse a tentação, eu pudesse negar, me lembrando que alguém no mundo sabia dessa minha promessa. Então eu corri, procurei minha mãe e disse a ela, olha mãe, a partir de hoje, nunca mais eu coloco um pingo de álcool na minha boca. A mãe deu aquela risadinha sem graça, como que disse, tá, só acredito vendo. Ah, vai tomar banho, vem jantar. Eu disse, tá bom, agora eu já compartilhei com alguém. E aí, vida que segue, mas não para por aí. No próximo vídeo eu vou te contar algo impressionante, um livramento muito grande que o Senhor preparou para mim por conta dessa obediência. Se eu não tivesse obedecido, teria acontecido uma tragédia comigo. E eu vou te contar no próximo vídeo, senão esse vai ficar muito longo. E é um testemunho poderoso sobre a obediência. E tudo porque eu obedeci e parei de beber. Se eu não tivesse obedecido, teria acontecido coisas terríveis comigo. Você não imagina o quanto. E eu quero te contar para que você seja edificada. Então fica aqui comigo
nesse canal do YouTube. Acompanha nesse quadro Sol Sendo Sol, coisas que eu ainda não te contei, que eu tô louca para te contar tudo, para que você seja edificado e edificada. E não esquece, curte, compartilha, manda para as pessoas e coloca aqui embaixo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, para eu saber que você ficou até o final e para eu saber que você está escutando, procurando ouvir a voz de Deus e que vai obedecer assim como eu obedeci. E não seja tão teimosa, tão teimoso quanto eu fui. Vai rápido, porque aí o caminho fica mais curto, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.